No nosso jogo da língua portuguesa, cada peça tem o seu papel. E a gente já viu o substantivo, que é a palavra que dá nome às coisas. A gente já viu o adjetivo, que é a palavra que dá características. E nessa aula a gente vai conhecer uma peça que acompanha o substantivo e revela muito sobre ele. O artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo e ele mostra se esse substantivo é definido ou indefinido. Ou seja, se a gente está fazendo uma referência genérica ou específica a esse substantivo. Ele mostra ainda para a gente se esse substantivo é masculino ou feminino, se ele é singular ou se ele é plural. E o artigo ainda faz outras paradinhas que depois a gente vai conversar sobre elas. Se liga nesse exemplo diretamente enviado do Game of Thrones. Eu não quero ser uma rainha, eu quero ser a rainha. Lembrando que você, para conseguir identificar um artigo, você precisa obrigatoriamente entender o que é um substantivo. Beleza? Então, lembrando, substantivo é a palavra que dá nome. Então, no nosso exemplo aqui, vamos lá. Eu não dá nome a ninguém, substitui o nome de alguém. Não quero ser uma rainha. A palavra rainha que aparece aqui. Rainha é o nome que se dá à esposa do rei, que vem da família real e coisa e tal? Sim. Então, rainha é um substantivo. Apareceu de novo a palavra rainha, apresentou o mesmo comportamento, então, rainha aqui, substantivo de novo. A gente encontrou a palavra uma, mas antes de entrar nesse uma ou nesse a, como os artigos são poucos, eu já vou te falar de cara. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, muitas vezes coladinho, mas muitas vezes não tão coladinho assim, que indica para nós, antes mesmo de o substantivo aparecer, se esse substantivo é masculino ou feminino. Por exemplo, eu não quero ser uma. Esse uma vai se referir a uma palavra que vai aparecer depois. Essa palavra que vai aparecer depois, que a gente já sabe que é rainha, é uma palavra masculina ou feminina? Uma vai se referir a uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Singular ou plural? Singular. Percebeu que esse uma dedurou para a gente o gênero feminino da palavra e o número singular? Mas mais que isso, uma rainha, a palavra uma, se referiu ao substantivo rainha de maneira genérica, imprecisa, quase como se fosse uma rainha qualquer? Sim. Então, esse uma aqui, a gente tem nele um artigo indefinido, que é a palavra que acompanha o substantivo fazendo uma referência genérica. E a gente tem logo aqui na frente, acompanhando a segunda ocorrência da palavra rainha, a palavra a. Essa palavra a, que acompanha a rainha, também contou pra gente que é uma palavra feminina, que também é uma palavra singular, só que agora não é uma rainha qualquer, é uma rainha específica. E muito mais que isso, esse a que acompanha a segunda ocorrência da palavra rainha, traz pra gente uma ideia de qualidade. Então, a gente tem aqui um a que indica que essa rainha não é uma rainha qualquer, é uma rainha bam do rolê, beleza? Então, a gente tem, neste caso, um exemplo de artigo sendo utilizado, guarda essa palavra, com força valorativa. E uma observação importante, o artigo também tem um poder muito especial, ele é capaz de transformar qualquer palavra que não seja um substantivo em um substantivo. Se eu digo, por exemplo, caminhar, concorda que caminhar é verbo? Agora, se eu digo, o caminhar da moça é elegante. Esse o acompanhou a palavra caminhar? Acompanhou. Fez referência a ela? Sim. A palavra caminhar, que era verbo, agora passou a ser um substantivo. Então, o artigo, que é o, a, os, as, uma, uns e umas, quando se referem a uma palavra, indicando gênero masculino ou feminino, número singular ou plural, e quando se refere a uma palavra que não era um substantivo, agora essa palavra passou a ser um substantivo. Olha só, como já disse, embora seja comum o artigo estar sempre coladinho no substantivo, isso não é obrigatório. Se liga, o meu grande amigo chegou. Aqui o artigo o está separado do substantivo amigo pela palavra meu e também pelo adjetivo grande. Mesmo assim, ele continua exercendo a função de artigo. O artigo normalmente vem colado no substantivo? Vem. Mas, se a gente coloca
um numeral, um pronome, um adjetivo entre esse artigo e o substantivo, está tudo bem. Ele continua sendo um artigo e o substantivo continua sendo um substantivo. Então, não caia na besteira de achar que o meu grande amigo chegou, que esse meu foi substantivado pelo artigo o. Porque não basta estar ao lado. Para que uma palavra seja substantivada, o artigo tem de fazer referência a essa palavra. Não é uma questão de, é vizinho, então é substantivo. Não, tem que verificar se ele faz referência mesmo. E uma coisa muito importante também é você não ficar achando que qualquer o, a, os, as que aparecerem para você serão artigos. Porque a gente tem uma outra classe gramatical que a gente vai ver depois, chamada pronome. O pronome, um dos comportamentos que o pronome apresenta é substituir um substantivo. E às vezes o, a, os, as substituem um substantivo. Então, eles vão ter uma carinha de artigo, o, a, os, as, vão estar vestidinhos de artigo, mas pelo comportamento que eles apresentam, eles não serão artigos, eles vão ser pronomes. Se liga nos exemplos. A menina chegou cedo. Nesse caso, esse a é artigo, porque ele acompanha o substantivo menina, indica que é feminino e que é singular. Agora, se eu digo, eu a vi na festa, agora, esse a do eu a vi na festa, ele está substituindo a menina. Se esse a substituiu um substantivo, o comportamento que ele apresenta não é um comportamento típico de artigo, é um comportamento típico de pronome, uma classe gramatical que a gente não viu ainda, mas vai ver em uma das nossas próximas aulinhas aqui. Eu digo aulinhas não porque sejam ruins, mas porque são curtinhas. Então, na próxima aula, a gente vai conhecer a peça que substitui o substantivo, o pronome. E se essa aula clareou sua mente, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você é um concurseiro, uma concurseira, ou você é o concurseiro ou a concurseira? E se você se encaixa no o concurseiro ou a concurseira, então você já sabe o que você tem que fazer. Curta esse vídeo e não seja egoísta não, meu irmão. Manda esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que também está na mesma luta que você e que vocês vão ser aprovados juntos. Além de, é claro, se inscrever aqui no canal e maratonar essa série de vídeos curtinhos em que a gente trata das 10 classes gramaticais de uma forma até mesmo simples e superficial, mas porque neste momento o que eu quero é que você consiga identificar rapidamente qualquer uma das classes gramaticais que porventura venham aparecer na sua prova. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.